Olá, amigos. Meu nome é Júlio Jean, vocês já sabem, e começarei a nossa apresentação sobre a reforma protestante na Alemanha. Em primeiro lugar, gostaria de destacar para vocês que a Europa está vivendo anos de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Vive-se nesse período uma maior revalorização da cultura grego-romana, o Renascimento. Este movimento cultural, iniciado na Itália, valoriza o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo e o humanismo, que valoriza as capacidades e interpretações humanas. Essa contextualização é importante para entender as mudanças até mesmo na religião. Na Idade Média, a religião era vertical, mas a partir da Reforma, torna-se horizontal. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento iniciado no século XVI, na Europa, especificamente na Alemanha, por Martin Lutero. O movimento se espalhou por todo o continente, recebendo apoio, inclusive, de alguns senhores feudais. Em alguns lugares, caso da França, os questionamentos levantados pela reforma protestante levaram às revoltas do cunho social. Martinho Lutero foi responsável por iniciar a reforma protestante na Alemanha. As ideias se espalharam pelo continente e a insatisfação com a Igreja Católica fez com que outras religiões iniciassem revoltas em suas localidades, caso, por exemplo, dos calvinistas, liderados por Ítalo Calvino, na França, e a reforma anglicana na Inglaterra. Lutero nasceu na região Saxônia em 1483, filho de uma família camponesa, e enriqueceu ao conseguir obter pequenas minas. Teve uma educação religiosa, católica, e estudou filosofia. Tornou-se monge após fazer uma promessa a Santa Ana, mãe de Maria, e que naquela época ganhava evidência entre os fiéis católicos. Durante uma tempestade, a questão da salvação espiritual era bastante cara a esse monge. Acreditava em três principais pilares para a religião: a infalibilidade da Bíblia, salvação pela fé e o sacerdócio universal. Sua intenção inicial não era cortar relações com a igreja, mas realizar uma reforma interna, fazendo com que os postulados na Bíblia e os clérigos ficassem mais próximos da população. No entanto, foi contrário aos levantes de camponeses que viram uma possibilidade de mudar suas condições de vida a partir da mudança religiosa. Muito obrigado. Eu vou falar um pouquinho das indulgências. Como o Jean falou para a gente agora, a reforma ela foi um movimento que foi culminante de um cenário que estava acontecendo principalmente na Europa, na Idade Média. A venda das indulgências ela era uma forma de pagamento, resumidamente, era uma forma de pagamento para remissão dos pecados. As pessoas, então, elas entravam em contato, de alguma maneira, com a Igreja Católica, com os líderes da Igreja, e eles pagavam para que pudessem ser perdoados. A venda das indulgências, ela, de certa forma, trouxe um problema, algo muito controverso, que a gente vai ver no final, mas ela trouxe um problema para a sociedade. Porque, com a venda das indulgências,
a Igreja Católica ela detinha poder sobre as pessoas, tanto na área econômica quanto na área social e etc. Porque eles, como é que eu posso dizer, para eles chegarem a um valor, por exemplo, da venda das indulgências, eles calculavam através de alguns pontos em específico. Por exemplo, a classe social da pessoa, o tamanho do pecado que ela cometia, e dessa forma eles conseguiam explorar e extorquir as pessoas da maneira como eles desejavam. No entanto, no começo, a venda das indulgências ela tinha mais um cunho de perdão mesmo. A igreja entendia que tinha o poder para perdoar pecados e, a partir disso, eles cobravam valor e perdoavam os pecados. Mas com o passar do tempo, com o passar dos séculos, a venda das indulgências ela acabou se tornando apenas uma forma de a igreja ganhar dinheiro de modo fácil. Dessa forma, começou na Europa, como o Jean já falou, como eu já comentei também, começou na Europa um movimento em diversos lugares, principalmente na Alemanha, onde pessoas começavam a questionar se isso estava correto, se essa era a maneira que devia acontecer, se a venda das indulgências estava correta, se o valor estava correto. E aí algumas pessoas começaram a se revoltar. Antes de Martinho Lutero, nós vemos que, antes, pré-reforma, outros personagens como João Hus, John Wycliffe, que a gente já conhece também, eles também condenavam essas práticas. E eles já tinham tomado partido contra esses abusos que a igreja vinha causando. E aí, tem um fato interessante na vida de Lutero, que a gente vê através da história, que foi em 1510, quando ele estava em Roma. A gente sabia que ele era um monge, como o Jean falou. E quando ele estava em Roma, em 1510, ele estava pagando uma penitência, subindo uma escada, que é a escada de Pilatos, ajoelhado. E quando ele estava subindo, o relato é que ele ouviu uma voz, e a voz disse assim: o justo viverá pela fé, que é o texto de Romanos 1:17. A partir daquele momento, ele entendeu que as pessoas não podiam alcançar perdão por valor algum, ou por um ato da própria pessoa. Ele entendeu que só Jesus, só Deus, poderia perdoar o pecado. E aí ele entende que as penitências elas não tinham nenhum valor. Foi então que, em 1517, o Papa Leão X ele ofereceu indulgências para aqueles que dessem esmolas para reconstruir a Basílica de São Pedro, em Roma. E embora, inicialmente, Lutero ele não achasse errado a igreja ter o poder para perdoar pecados, nesse momento ele olha para o ato do dinheiro e ele vê que tem algo errado. E aí, porque ele entende ser um ato semelhante à compra das indulgências e o perdão dos pecados temporais, algo que a igreja não podia fazer, ele já tinha entendido isso. E aí, agora no Lutero, como a nossa colega vai falar depois, ele toma uma decisão no dia 31 de outubro de 1517, e ele vai na igreja de Wittenberg. Não tem uma definição certa se foi assim que aconteceu, acho que a Mariana vai falar mais pra gente, mas ele vai na igreja de Wittenberg e prega as 95 teses. E nesse momento, culminou na reforma, no movimento que a gente vai estudar um pouquinho melhor também. E aí foi na Alemanha que isso começou de fato. E aí Lutero foi o precursor desse movimento, porque ele entendia que as indulgências elas apresentavam uma controvérsia, já que a igreja não podia perdoar pecados, eles não tinham poder para isso. Quanto mais para vender esse perdão pelos pecados. Muito obrigada, Eduardo. Então, a gente fala muito aí sobre a reforma protestante. Muitas teses que incendiaram, então, a reforma na Alemanha e no mundo, elas não são muito apresentadas ou muito explicadas, né? Então, nesse momento, a gente vai entrar um pouquinho aí nas 95 teses que Lutero fixou aí na porta da capela de Wittenberg, ok? Vou pedir aí para o meu colega, ele vai estar colocando aí as teses para vocês. As primeiras, as 7 primeiras. Então, em primeiro lugar, antes da gente entrar nas teses em si, Lutero ele vai apresentar a sua motivação. A motivação dele foi o amor pela verdade. E, em segundo lugar, ele apresenta a sua finalidade. Ele vem dizendo que o objetivo dele é esclarecer a verdade.
E, por fim, ele vai se colocar à disposição para futuras discussões ali sobre o assunto, tá bom? Então, a gente não vai abordar todas as teses, isso não é possível, mas a gente vai apresentar aí as 7 primeiras. Um resumo maior das outras. Então, a primeira diz assim, ao dizer, fazei penitência, etc., Mateus 4,17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Penitência em na Vulgata, ela significa arrependimento, contrição, ou atos que provam que estão arrependidos dos seus pecados. Então, logo o que? A vida do cristão, ela tem que ser uma vida de constante arrependimento, tá? Na segunda tese, ele diz assim, e esta expressão não pode e não deve ser interpretada como se referindo ao sacramento da penitência. Aí ele diz, o que é esse sacramento? Ele está falando, é a confissão e satisfação a cargo dos sacerdotes. Então, nessa tese, ele está colocando aí a Bíblia acima da tradição católica. Então, penitência não é sinônimo de sacramento. Então, um exemplo aí, você não precisa fazer tantas rezas, tantas Ave Marias ou Pai Nosso, para que você, então, seja livre de um ato, ou receba aí o arrependimento. Na terceira tese, ele diz assim, todavia não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento, quando não produz toda a sorte de mortificação da carne. Então, o que o Lutero está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o arrependimento verdadeiro, necessariamente ele vai produzir um fruto. Na quarta, pode passar, por favor. Na quarta diz assim, pode passar. Vou dar continuidade aqui. Assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada para a vida eterna. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o arrependimento ele tem que ser constante, ele não tem que ser momentâneo, como na compra da indulgência. Não é uma coisa assim, eu vou comprar isso aqui e aí eu vou me livrar ali da minha culpa, do meu pecado. Não é dessa forma, isso tem que ser constante na vida cristã. Agora, a quinta tese diz assim, o Papa não quer e não pode dispensar de outras penas além das que impôs ao alvitre, ou nem de acordo com os cânones, que são estatutos papais. O que o Lutero está querendo dizer? O Papa ele não tem autoridade para perdoar, e a única autoridade dele é enquanto disciplina eclesiástica. O que isso quer dizer? Vamos lembrar aí, então, quando um membro da igreja ele vai e quebra alguma lei bíblica. Então, se ele quebrou alguma lei bíblica, a igreja ela tem uma autoridade para colocar esse membro em disciplina. E ela coloca o membro em disciplina uns 6 meses, por um ano, enfim, não sei. Vai colocar o membro em disciplina. Ela tem autoridade para retirar essa disciplina, porque ela colocou isso, ela que impôs. E não o contrário, não uma coisa que não é imposta por ela, ok? E na sexta diz assim, o Papa não pode perdoar dívida, se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus. Aí ele está repetindo, né? Ou então fazem nos casos que lhe forem reservados. Nestes casos, se desprezados, a dívida em absoluto deixaria de ser anulada ou perdoada. Então, em suma, mais uma vez, ele está dizendo, ele não pode perdoar o que Deus não perdoou. Ele só pode perdoar o que Deus perdoou. Na sétima, ele diz assim, Deus a ninguém perdoa a dívida sem que ao mesmo tempo subordine, em sincera humildade, ao ministro, seu substituto. Então, resumindo o que ele está querendo dizer, ele está querendo dizer assim, olha, sujeitai-vos nos vossos dias. Porque Lutero, nesse caso, ele ainda é submisso aí à Igreja Católica. Pode compartilhar a tela, muito obrigada. Segundo Lutero aí, resumindo o restante das teses, a disciplina ela não vai se aplicar aos mortos,
Lembrando que o Lutero ainda não vai negar o purgatório nesse primeiro momento, tá? A disciplina ela tem que vir após o pecado e não o contrário, tá? Ninguém é salvo pela indulgência do Papa, porque a intenção da indulgência, ela, segundo Lutero, ela não absolveria então do pecado, mas da consequência dele, tá? A autoridade de perdoar, em suma, ele vai repetir muito isso, é de Deus. O Papa e a Igreja, na verdade, eles deveriam estar orando pelos fiéis, e a partir desse momento que eles orassem pelos fiéis, que o milagre, o poder de Deus ia ser manifestado na vida dos fiéis, dos membros. As indulgências, ele diz que elas só servem para aumentar o lucro, a cobiça, ele reforça muito isso, lembrando que foi esse uso abusivo aí. Nós temos o pregador e comerciante de indulgências, que é o Texon, que vai levar à origem dessas teses, tá bom? A posição, a atitude de Lutero contra elas. Outra coisa, quem se apoia nas indulgências, segundo Lutero, vai ser condenado, porque você não tem que se apoiar em uma coisa, um objeto, por exemplo, uma relíquia ou uma carta de uma autoridade para dizer que você está salvo. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela não teria problema em pagar, então, com as consequências dos seus erros, porque ela estaria verdadeiramente arrependida. E uma coisa que ele diz, que está nas 95 teses, que ele fala, é uma frase do Texon, que diz assim: tão logo o tilintar a moeda na caixa, a alma sairá voando. Que ele diz que isso é uma doutrina humana. Tá bom? E deixo mais uma coisa muito importante, é que o processo de salvação, ele é o seguinte, ele começa com a justificação e depois vem a santificação, e não o contrário, ok? Uma última coisa antes do canal entrar, que é importante também. As 95 teses, elas dão destaque elas são. Não que ele está descartando, ele não está descartando algumas doutrinas católicas. Depois, no futuro, ele vai vir a descartá-las por completo. Mas o importante é que ele diz que é muito melhor e muito mais importante você dar o seu dinheiro aos pobres. Você tem que dar o seu dinheiro aos pobres, porque isso sim vai permitir com que você cresça espiritualmente, do que você gastar o seu dinheiro com uma coisa que não vai comprovar que, de fato, você está salvo ou livre da condenação do seu pecado. E boa noite. Como nós ouvimos falar dos nossos primeiros colegas, e aqui vai continuar as teses. Nós sabemos que Lutero, ele escreveu essas teses de uma forma que ele estava defendendo a fé das pessoas, porque dinheiro que eles estão pagando para Roma não era dinheiro legal, porque o povo, os pobres, eles trabalharam, mas dando dinheiro para adquirir uma coisa que eles não vão receber. E por isso, no tese 45, ele escreveu assim: deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e, a despeito disto, gasta dinheiro com indulgência, não aquele indulgência do Papa, mas isso provoca a ira de Deus. A indulgência para o povo, porque eles não sabiam, porque eles sabiam que eles eram pecadores, eles precisavam que os seus pecados sejam perdoados, e começar a pagar. Esse dinheiro, como Lutero, ele estava lá, ele viu que esse dinheiro não tinha necessidade de pagar para uma coisa. E aí, como o colega falou, Eduardo, que o cristão, ele deve viver somente pela fé. Tu não tem que pagar uma coisa que você não vai receber. Porque ele vê que a igreja estava crescendo em cima da população. E isso ele acabou de escrever. Ele disse o que eles deveriam fazer: ensinar a amar a seus próximos melhor e compadecer aqueles que têm necessidade. E ali a igreja não tem necessidade. O dinheiro que eles estão pagando, e poderia fazer muitas coisas. E por isso que quando ele escreveu isso,
no tese 46, ele disse, deve-se ensinar aos cristãos que se tiverem faturas, fiquem com o necessário para a casa e de maneira nenhuma o gastar com indulgência. Isso que nós devemos ensinar. Aqueles que têm dinheiro devem saber como administrar seu dinheiro, gastar o necessário e assim aprende a economizar. Não é para pagar indulgência, que não vai fazer nada por você. E ali, quando o Lutero falou isso, o Papa, ele não concordava quando ele ouviu falar, mas Lutero, ao receber essa mensagem, ele não recebeu de nenhum homem, nós sabemos que ele recebeu de Deus, ele escreveu, essas palavras são inspiradas. E quando o povo da Alemanha vi todas essas teses que ele escreveu, eles gostaram, ele viu que o Lutero é uma pessoa que estava a favor deles, porque eles não tinham necessidade de pagar esse dinheiro para remissão do pecado, e aí o pecado nunca vai perdoar. E o pior, ele disse, eles vão ter que pagar um valor, por exemplo, eles podem receber o perdão total ou o perdão parcial. E é assim que, como vocês vão pagar para receber um perdão? E aqueles que vão perdoar vocês, eles são pecadores também. Eles não têm nada, porque a igreja quer crescer em cima de vocês, mas aprende a economizar o que vocês têm, mas o importante é não gastar com indulgência. E assim, quando ele falou isso, o povo abriu os olhos deles, eles ali apoiaram o Lutero. Mas depois que o Papa ele recebeu essas teses, ele começou a ler, e assim surgiu uma grande perseguição atrás do Lutero. Mas nas partes depois nós vamos entender um pouco melhor por que Lutero ele faz isso. Ele faz isso por meu bem e por você. Sabe que eu estava trabalhando sobre a Alemanha, ele é o cara da Alemanha, mas as suas escrituras, nos textos que ele escreveu, e está ajudando a reforma hoje que nós temos ali. Agora que em meio a esse movimento que estava acontecendo na Alemanha por conta de uma nova cultura de religião, por assim dizer, que Lutero estava apresentando, o povo foi e ficou apresentado ali, ficou intrigado ao ver aquelas teses sendo pregadas ali na igreja. Aí quando foi que a notícia já estava se espalhando de que uma nova cultura de religião, por assim dizer, um novo método de religião estava sendo pregado por ali naquela cidade. Isso chegou ao ouvido do Papa. Então, o Papa não gostou disso. Então, mais tarde, em 3 de janeiro de 1521, o Papa Leão X excomungou o teólogo alemão Martinho Lutero, pois esse momento era o clímax do conflito entre duas visões de religiões cristãs, que acabariam numa das mais importantes cisões do cristianismo. Antes disso, como foi apresentado pelos meus colegas, um pouco pelo Eduardo, um pouco pela Mariana, por conta das vendas das indulgências, em 1514, o Lutero assume aos 31 anos de idade a igreja de Wittenberg. Durante esse trabalho dele, ele constata que muitos dos cristãos preferem comprar cartas de indulgências que eram vendidas ali mesmo nas feiras, do que mesmo confessar para os padres da região e tudo mais. E essas pessoas que vendiam indulgência diziam que uma frase bastante, pode-se dizer que nos tempos de hoje. Eles diziam, quando o dinheiro cair na caixinha, o céu estará recebendo minha. Onde que poderia chegar essa venda de indulgências, né? O jovem Lutero fica enjoado, então, com esse comércio, e ele crê na confissão, em que todos devem poder confiar na graça divina. Então, ele, em 517, ele envia as teses
para superiores eclesiásticos, onde a sua história conta que Lutero pregou as teses na igreja de Wittenberg que foi apresentado. Mais tarde, chega essa notícia a Roma, e Roma começa, então, em outras palavras, a perseguição, entre aspas, com Lutero. Ali, primeiro, é só com pequenas ameaças. Então, em 1518, Roma abre um processo por heresia contra Lutero. 2 anos mais tarde, o papel do Papa Leão X começa a puni-lo por conta de que ele não revoga suas teses. Ele não deixa suas teses para trás. Então, em dezembro de 1520, o rebelde, por assim dizer, que o povo chamava, então o rebelde queima a bula de papel em protesto, além de um livro de leis católicas e várias outras obras de seus opositores. Martinho Lutero faz esse ato aí. Agora, Lutero rompera definitivamente irreversivelmente com Roma. Quando Leão X, o Papa, fica sabendo do espetáculo da iniciação, não hesita. Então, em 3 de janeiro de 1521, lança sobre o reformador a maldição da excomunhão, por assim dizer. O pregador da indulgências, Tetzel, pede a fogueira para Lutero. Então, ali o cara que vendia indulgência ali naquela cidade de Wittenberg fica particularmente irritado com o que Lutero pregava. Então, pede a Roma que Lutero seja morto em uma fogueira. Entretanto, alguns príncipes colocam ao lado de Lutero, desse líder protestante, porque esses príncipes creem que através de Lutero, será possível limitar o poder de Roma, e convencem o imperador a convidá-lo para ir à corte em Moss. E, no entanto, em abril de 1521, Lutero põe-se a caminho e ao contrário do que desejaria a Igreja Católica. É recebido com entusiasmo durante todo o trajeto. Ele prega em Erfurt, Gotha e Eisenach, antes de ser celebrado pelos habitantes de Worms. Entretanto, ele é recebido até bem nessa cidade, mas por pouco tempo. Na corte, o imperador insiste em que o teólogo retire as suas críticas, porém ele responde: através das passagens das Escrituras estou preso às palavras de Deus. Portanto, não voltarei atrás, pois agir contra a consciência não é seguro nem saudável. Que Deus me ajude, amém. Então, ali, com Lutero chega, o povo... Então, na corte, o imperador pede para ele que revogue suas leis, a sua tese que ele estava escrevendo. Mas Lutero tinha, acima de tudo, acima do papado, acima do que as pessoas que mandavam nele, tinha a Bíblia acima de tudo. Então, aconteceu uma coisa. Aconteceu a queda em Wartburg. Após deixar Worms, Martinho Lutero está protegido por um salvo-conduto que reguarda de ser imediatamente preso. Porém, o imperador declara-se fora de lei e, portanto, é exposto ao cárcere e à destruição de seus escritos. Durante a viagem de volta, contudo, a firmeza de caráter, o reformador é recompensado. O príncipe, eleitor da Saxônica, Frederico, o sábio, manda sequestrá-lo, conferindo-lhe guarida no isolado castelo de Wittenberg. Então, ele sai da cidade que ele foi, da corte, ele é mandado preso, porém, no caminho acontece que o imperador, ele vai e sequestra ele e coloca em seu castelo. Lá, o ex-padre católico, Martinho Lutero, começa a traduzir a Bíblia para o alemão. A obra de Lutero não pôde mais ser parada por Roma, nem por outro poder do papado. Embora nenhum dos príncipes de Worms saiu disso, Lutero começa então a tão reforma que ele prega. Não fica mais só na cidade, Wittenberg, mas também começa a expandir os portões dela ali então. Então, com isso, a Idade Média chega ao fim. O que chega ao fim, ela desponta a Idade Moderna. E com isso, chega ao fim e tudo mais. Então, a Igreja Católica já não sente mais, vamos dizer assim, segura. E do protesto do reformador nasce a Igreja Protestante.
Lutero, então, a partir desse momento que ele fica preso nesse castelo, a partir desse momento que ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, assim compartilhar toda essa palavra para a Alemanha, começa então a tão famosa Reforma Protestante. Então, esse foi o período de que Martinho Lutero conseguiu não apenas, com outras palavras, converter a sua igreja para o protestantismo, para a verdade bíblica, mas em sim toda uma reforma, uma revolução de religião dentro da Alemanha. Então, foi isso a resposta do papado à cisão do exílio. Muito obrigado, Davi, pela eu vou resumir em 2 pontos, em 2 períodos muito importantes, na questão da história do protestantismo. O primeiro se dá conta ao exílio, esse período em que ele ficou recluso, ficou separado, entre aspas, e também depois ao seu retorno, quando ele volta então a pregar e dá então continuidade ao processo de reforma protestante. A gente viu que, assim como o Davi narrou, todo esse processo onde ele começou a estudar um pouquinho mais, entendeu à luz da Bíblia, da palavra de Deus, as verdades quanto a indulgências, enfim, que foi um processo muito, de certa forma, demorado, e que conforme ia passando o tempo, ia ficando cada vez mais conturbado. O concílio onde o Davi mencionou ali foi um concílio muito tenso, porque a maioria dos príncipes e líderes ali queriam, de certa forma, condenar Lutero. E Lutero tinha o apoio tanto da faculdade onde ele lecionava, como também de a maioria das cidades por onde ele passava, tanto é que o livro O Grande Conflito, ali no capítulo 8, 9, 10, ele vem narrando toda essa história do período protestante, vem narrando ali que por onde Lutero ele passava, ele era cortejado e as pessoas o apoiavam, incentivavam. E ali no concílio, teve um período onde ele teve a oportunidade de, por uma noite, preparar a sua defesa de todas as acusações que estavam sendo feitas ali. E foi uma noite que ele ficou em constante luta com Deus, orando, pedindo para que Deus desse sabedoria. E no outro dia, então, ele deu a sua resposta. E foi uma resposta assim, tão convincente no aspecto de que os príncipes viram nele sinceridade e viam que aquilo que ele tinha escrito era de fato algo muito relevante. E aí tem então a célebre frase que o Davi comentou, que ele diz assim: se as pessoas pudessem provar através da Bíblia que aquilo que ele tinha escrito era uma mentira, era uma heresia, que então ele assim se retrataria. Outra coisa muito importante foi que, assim como ele foi cortejado na ida, na volta foi totalmente um contraste. Por quê? Porque na volta teve uma grande tensão quanto ao que iriam fazer com ele, se de fato iriam condenar, pegar ele para que ele fosse morto, enfim. Foi então que Frederico, que era um sábio lá, que acompanhava ele, teve a ideia de então forjar um sequestro. E a partir desse sequestro, então, ele foi levado então para um local onde ele ficou recluso, e dali então ele começou a traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento, para o alemão. E isso foi tão importante, tão impressionante, porque isso ele fez em 11 semanas. E essa tradução que ele fez do Antigo Testamento do hebraico, do original, né, para o alemão, foi fundamental também para a formação da língua que nós temos hoje, né, o alemão. Outra coisa bem interessante quanto a esse processo é que, além dele fazer a tradução da Bíblia, ele se deteve também em fazer inúmeros sermões que depois, na segunda parte que eu vou falar, que é a questão de quando ele regressa e volta, então, ativa, ele vai e prega esse sermão, só que com um teor um pouquinho mais apaziguador. O que isso quer dizer? Todo esse processo que ele iniciou, de certa forma, acabou gerando vários conflitos. E quando ele volta, ele vê que, de certa forma, estava um certo caos. E ele, então, agora começa a pregar muito sobre a salvação pela graça, mas de maneira com que as pessoas não agissem
de maneira errônea, imatura, enfim. Então, período em que ele teve preso, recluso, ele usou para fazer vários tipos de sermões, e esses sermões, então, ele passou a pregar depois que ele regressou. E um dos sermões, da linha de sermões que ele mais pregou foi os sermões Invocati, né, que tinha justamente essa pegada, de focar muito na questão da salvação pela graça, e que justamente contra a igreja no aspecto das indulgências. Outra coisa interessante também para a gente ressaltar é que durante esse período em que ele foi sequestrado e que ele teve então que tomar um pseudonome, uma identidade falsa, onde ele ficou conhecido então ali como o Cavaleiro Jorge, né? Enfim, o cabelo crescer para que então ele não pudesse ser reconhecido. Então todo esse processo foi um processo muito marcante e que foi importante justamente para quê? Para que a tradução da Bíblia e também para a formação da língua alemã. E quando ele volta, então ele volta pregando uma ênfase muito grande justamente na salvação pela graça, mas com o intuito principalmente de diminuir os conflitos, uma seta que infelizmente acabou tendo um sentido um pouco diferenciado para aqueles que seguiram levantando a bandeira do protestantismo. Então ele volta para que esse movimento que ele iniciou possa continuar de maneira correta, assim como foi idealizado por ele lá no começo. Então, essa é a minha parte, eu deixo então para finalizar aí com o John. Boa noite a todos, então, Deus abençoe. Eu termino falando sobre a morte de Lutero, né? Também a contribuição que ele deixou, as consequências que teve dessa reforma na Alemanha. E são muitas coisas que ele acabou contribuindo, né? E antes da morte, ele enfrentou muitas dificuldades, principalmente com Filipe de Hesse, que era um mantenedor dele, pois ele tinha um caso de bigamia, né? E isso vinha com maus olhos também. E ele também, o apoio de alguns monges e de algumas outras pessoas também, na qual ele tinha sua influência, ele perdeu essa influência devido também por ele ter sido casado, né? Já que ele era um monge, né? E essas pessoas eles não tinham voto de castidade, mas Martinho Lutero ele casa, isso não gerou para alguns, né, bons olhos. Então, ele, antes da morte dele, ele enfrentou muitas dificuldades, não somente quando ele se opôs contra a igreja dominante. É mais profundo do que isso também. E com a morte de Lutero, o sonho da unificação e da purificação da igreja, que era o sonho dele, que era o semelhante ao sonho da igreja católica, de uma unidade visível, ele termina também. Ele foi casado com Catarina de Bora, né? E ele acaba falecendo no ano de 1546, e ficando no lugar dele Filipe de Melanchthon, ou Melanchthon, como alguns falam. E esse também era um mentor, alguém que estudava junto com ele e estava sempre à frente, e alguém que ajudava ele de uma forma fantástica, né? Após a sua morte, os escritos, o ímpeto, a vontade de reforma e de mudança influenciou também a Dinamarca, influenciou também a Escócia. John Knox teve a sua base, né, da sua reforma lá na Escócia, através de Martinho Lutero. Então, a morte dele deixou um legado muito grande de fé, coragem e determinação de não somente viver pela fé, mas o cristão agora ele pode ter um relacionamento direto com Deus, né? Sem que a igreja nominal, universal da época católica tivesse ou fizesse esse câmbio, esse intermédio, né? Então isso foi significante para a Alemanha como um todo, né? As contribuições também não se deram só no âmbito religioso, mas também no incentivo à educação, incentivado por Martinho Lutero e seus contemporâneos ali, com que as pessoas, os pais agora, tivessem a obrigação de levar os filhos para a escola. E isso é muito interessante, pois impacta uma nação de uma forma gigantesca, né? Para que as pessoas pudessem ter acesso à leitura e, é claro, da Bíblia, que ele, com tanto trabalho, traduziu para a língua alemã, né? Para o vernáculo do povo comum ali, né? Então, não somente o de se revoltar ou de estar contra a igreja nominal no sentido das heresias que ela tinha, mas esse conhecimento, essa busca por uma reforma, não só no país, mas onde pudesse ser alcançado, né? Então isso é bem claro, né? Tanto o livro
História da Igreja Cristã, do Walker, e tanto também o livro do E. Carlins, que é o Cristianismo através dos séculos, e algumas coisas que eu ouvi também, demonstra esse ímpeto. Talvez a ideia de transformar o país, ou talvez a educação, se completa mais em Calvino, né? Que era também a ideia de Lutero, né? Talvez alcançar mais pessoas através da educação e que as pessoas pudessem aprender mais, né? E ele foi professor de teologia, né? Dava aula de teologia, então muitas pessoas foram influenciadas por ele, entendeu? Então a Alemanha agora, em vez de ser uma igreja que tinha como a igreja dominante que recebia tudo da Igreja Católica, agora não, se encheu de igrejas luteranas criadas pelo esforço próprio de Martinho Lutero, né? As próprias igrejas serviam como escolas onde as pessoas aprendiam a ler, escrever e aprendiam a Bíblia, óbvio que era esse relacionamento com a Bíblia, o povo tinha a Bíblia nas mãos agora. Contribuiu também no sistema de que agora teve algumas dificuldades também na Alemanha, porque o povo simples, o povo humilde, recorreu a ele, né, para que ele pudesse interceder no sentido de que os impostos eram muito altos sobre o povo. E ele reconheceu que isso era uma realidade, né? Mas isso ficou por um tempo parado, essa influência. Então, novamente, foram ter com ele, né, sobre este assunto, e ele fez uma declaração. Ele disse bem assim, ó, que este problema seja resolvido de uma vez. E os governantes, eles mataram todas as pessoas que faziam essa revolta. Isso ficou muito mal, pegou muito mal, né, na Alemanha ali, para o próprio Martinho Lutero também. Isso não foi visto com bons olhos, né, desse sentido assim de que o povo, o governo foi e atacou, o Império foi, a da Alemanha atacou o pessoal e acabou matando, foi mais de 100 mil mortes, né? Então é muita coisa. Então isso acabou tendo uma influência negativa, né? E ele desenvolveu um sistema eclesiástico de liderança no governo. Isso é muito interessante também. Isso está no livro História da Igreja Cristã. Desenvolveu esse sistema eclesiástico no governo. Isso é muito interessante. E também, além que eu falei aqui, né, que ele influenciou também que as pessoas tivessem agora não somente o acesso à cultura e à educação. Ele não aceitou de tudo o iluminismo, né, aquele conceito de filosofia que vinha chegando e do conhecimento que se abria. Não tudo, mas também não rejeitou ele. Mas também o ensino médio ele influenciou, o ensino secundário, né, foi incentivado por ele, e também o ensino universitário. Então isso teve um impacto gigante sobre a Alemanha. Então Martinho Lutero era um homem para o seu tempo, conforme o livro Grande Conflito. Uma pessoa que realmente amou a verdade, seguiu, teve suas dificuldades, é claro, a gente não pode dizer que ele reparou tudo, mas ao tempo em que vivia, ele foi um gigante da igreja devido à sua influência. Ele foi um gigante devido ao tempo, pois o que ele fez, talvez não haveria outra pessoa apta para isso. Então, foi um gigante do próprio tempo e também após a sua morte. Isso é muito incrível, deixou um legado gigante. E hoje a gente tem um acesso a mais as coisas, né? Não existe uma restrição, mas existe uma liberdade no sentido da busca do conhecimento e eu me posicionar conforme eu compreendo melhor. E isso vem dessa ideia do protestantismo de Lutero. Então, eu acho muito importante. E essa é a minha contribuição. Eu creio que são muito mais, mas pelo tempo e pelo conteúdo nos limita a isso. Eu acho que é isso aí. Agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado. Obrigado, gente. Deus abençoe.